Vou começar, viu, velho? Isso vai dar chuva. Eu comi esse pra mesmo. E depois Jesus, irmão. Faltando Jesus entrar. Agora vai dar certo. Opa, Cazuza. E aí, Marcos, tudo bem? Beleza. Graças a Deus deu certo. Que ótimo. O meu áudio está perfeito aí para você? Sim, eu te escuto bem. O seu também está ótimo, meu filho. Cazuza, como você deseja? Eu faço primeiro a leitura, Sim, pode ser. aí você faz o evangelho, faz um comentário. Aí alguém que quiser fazer pergunta a você, você responde? Sim, sim. Se eu souber, eu respondo sim. Tá tudo bem, né, meu irmão? Graças a Deus. Há quanto tempo a gente não se via, né? É verdade, já faz um bom tempo, né? Já Ah, é um bom tempo mesmo. pois Mas é, aqui estamos nós. exatamente. Graças a Deus e graças à tecnologia. É. Carlos, eu vou ver se eu fixo aqui na tela o tema, sabe? Me Tá ensinaram bom. aqui, você sabe fixar na tela? Não, infelizmente não, eu ainda não tentei. Eu sempre transmito pelo computador e aí pelo celular, minha primeira vez. Vou digitar o texto aqui, como é, aí só um tempinho aí, viu? Tudo bem. O menino lá de São Bento me ensinou, mas eu não estou conseguindo. Ah, tudo bem. Eu acho que você pode citar e à medida que as pessoas forem entrando, em intervalos de tempo, você pode ficar dizendo o tema. Pronto, então vamos fazer a nossa prece, né? Sim? Eu vou fazer a prece inicial. Se aparecer alguém para fazer a final, faz. Se não aparecer, você pode fazer. Tudo bem. Tudo bem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nossos irmãos, amigos espirituais, a Jesus. Senhor Jesus, mestre amigo, mais uma vez estamos reunidos através dessa live para divulgar a tua mensagem renovadora, Jesus.
a tua mensagem que liberta, que conforta nossos corações. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença em nossos corações. Abençoa, Jesus. Dificuldades pelo sofrimento na Covid-19. Abençoa toda a humanidade, Senhor Jesus, consolando e confortando em teu amor, na tua esperança, Senhor. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos. Rogamos a vocês, queridos irmãos, que nos inspire, que inspire o nosso irmão Cazuza, para que na noite de hoje possamos todos entender e absorver todos os ensinamentos que serão divulgados para todos. Que a paz esteja em nossos corações e continue para sempre. Graças a Deus. Eu vou baixar um pouquinho dessa música aqui para não interferir. Tá bem. Então, vamos começar. Sejam bem-vindos a todos, que já tem gente aí, irmão já aí nos acompanhando. Nossa irmã Francisca, lá de Trabalhadores da Última Hora. Seja bem-vinda, Francisca. Nós vamos falar, Francisca, vamos estudar sobre as causas atuais das aflições. Silvas. Seja bem-vindo, Silva. Vamos lá. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem distintas, que importa distinguir. Uma tem a causa na vida presente, outra fora dela. Remotando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas ou resultaram de um cálculo de interesses ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas disserções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidade decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou por indiferença? Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a censura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados, da ingratidão deles.
interrogam friamente sua consciência, os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remotem passo a passo a origem dos males que torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, se não a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhantes para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana é ser que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da vida, da sua lei, que não acarrete forçosa e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorreu do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe tirar a diferença. Existe entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se amendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e torturada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos falsos eu teria evitado.
Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo, como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, e permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de um novo dia, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Meu irmão Cazuza, fique à vontade. Eu vou observando aqui as perguntas que as pessoas vão fazendo, e aí eu repasso para você, você também, se você ver, já pode ir respondendo. Tudo bem, tudo bem. Essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre os bem-aventurados dos aflitos, leva em consideração uma bem-aventurança do Evangelho que tem mesmo título, né? Bem-aventurados os aflitos. E aí a gente encontra uma análise que o Kardec faz sobre esse item, levando em consideração as questões também relacionadas àquilo que o Espiritismo traz, que é a reencarnação, a pluralidade das existências e tudo mais. E com isso vem um conjunto de reflexões que podem ser feitas acerca deste item, e reflexões essas que vão um pouco além do aspecto teológico predominante até então em relação a esse ponto. Então, nesse capítulo em específico, Kardec ele divide de forma metodológica em dois pontos o sofrimento, a questão do sofrimento. Ele fala das aflições, que elas são referentes à nossa existência, às nossas existências da matéria anteriores, em primeiro ponto. E aí ele diz as causas atuais das aflições, ele divide em outro ponto para falar daquele que você acabou de ler, que são muitos dos motivos que fazem com que a gente venha a sofrer. Mas, em linhas gerais, o que Kardec está falando é sobre. Perdão, o que Kardec está falando aí é sobre a questão do sofrimento. E é isso que vamos refletir nesses minutos que vão se suceder. Porque a questão do sofrimento, ela sempre foi muito trabalhada em todas as religiões, em todas as civilizações, os sábios, os espiritualistas que trabalhavam com as questões mais relacionadas à transcendentalidade, eles sempre se depararam com questionamentos acerca de por que sofremos, quais são as causas dos sofrimentos, como evitar o sofrimento. Essas três perguntas, elas sempre tiveram muito presente nas religiões. E o Espiritismo traz um olhar um pouco mais profundo sobre essa questão, que é a questão do sofrimento. Tendo em vista que nós conseguimos dilatar um pouco o nosso olhar sobre nós mesmos. A partir do momento que a gente se vê como espíritos imortais, uma jornada evolutiva, que tivemos um antes, né, vivemos anteriormente essa experiência na matéria, você acaba expandindo um pouco mais o ambiente de reflexões sobre a questão do sofrimento. E aí, para tentar falar sobre esse ponto, eu vou trazer alguns trechos de uma outra obra, que também é uma obra da codificação, que é o livro O Céu e o Inferno, escrito por Allan Kardec, onde ele vai trazer uma abordagem filosófica acerca das questões que sempre foram tratadas pelas religiões predominantes. O céu, o inferno, anjos, purgatório, tudo isso no olhar espírita. E o Allan Kardec, ele também trata dessa questão do sofrimento, até porque falar de céu e inferno é falar da vida, da continuidade da nossa existência depois do desencarne, e o sofrimento sempre foi abordado nisso, né?
tanto é que a figura imaginária do inferno, criada nas religiões do passado, ela é uma figura, é uma figura de um ambiente que vai fazer com que as pessoas sofram estando lá, né? Então, essa questão de sofrimento está muito ligada às religiões, e no livro Céu e Inferno, Kardec trata dela. Mais especificamente, eu vou citar aqui o trecho que vai falar sobre o Código Penal da Vida Futura. Nessa parte do Código Penal da Vida Futura, Kardec elenca alguns artigos, salvo me engano, são 32 artigos, onde ele vai falar sobre uma análise filosófica sobre espiritualidade, né? Sobre consequências dos nossos atos e tudo mais. No artigo 1º, o Kardec ele coloca assim, depois de todo o estudo filosófico que ele fez acerca da doutrina espírita, está lá. A alma ou espírito sofre na vida espiritual, aí ele está falando sobre a vida espiritual, especificamente, as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Eu vou ler o artigo 2 para a gente analisar, tendo em vista o item que nós estamos estudando hoje. Ele também coloca lá, ó, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de gozo. Assim como toda qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação de sofrimento. Então, o que Kardec ele coloca no livro Céu e Inferno, nesses 2 primeiros artigos, ele vai falar sobre a relação que existe, o desenvolvimento das nossas virtudes com a nossa felicidade. E também, por consequência, a relação que há entre as nossas imperfeições e o nosso sofrimento. Essas coisas estão diretamente ligadas, né? A proporção que eu tenho imperfeições, eu sofro mais. Na proporção que eu tenho mais virtudes, eu sofro menos e, por consequência, sou mais feliz. Então, quando a gente vai falar sobre as causas atuais das aflições, na verdade, o Kardec usou essa estratégia de dividir, né, nas causas anteriores e atuais, mas é uma estratégia pedagógica que o Kardec utiliza em diversos pontos da codificação, quando ele coloca lá categorias dos espíritos, né, categorias dos espíritas, né, que é para tentar ajudar as pessoas a compreender, mas de fato não existem essas categorias, né, não tem uma divisão disso. E do mesmo jeito acontece com as aflições. Não há uma divisão assim das coisas por exemplo, estou passando por um sofrimento, esse sofrimento foi porque eu fiz isso na minha reencarnação anterior, e esse é por conta de alguma coisa que eu fiz ontem. Não é nem saudável a gente ficar tentando enxergar isso, porque a nossa vida é uma continuidade, é uma linha contínua a nossa existência. E as aflições, como o Kardec fala lá no livro Céu e Inferno, que eu acabei de citar, elas estão completamente ligadas ao nosso caminhar, ao nosso trajeto e os acertos e erros que a gente vem cometendo com o uso do nosso livre-arbítrio ao longo da nossa existência. Então, uma pessoa que ela resiste muito a resolver os seus conflitos interiores é uma pessoa que vai sofrer nessa mesma proporção, na mesma proporção da sua resistência. Então, o bom que o Espiritismo nos traz é essa capacidade de fazer com que a gente possa compreender que os nossos sofrimentos estão diretamente ligados ao nível de resistência que a gente tem em se corrigir. Então, mais feliz é aquela pessoa que está mais perfeita. É óbvio, com a perfeição relativa. Deste modo, quanto mais eu vou resolvendo os meus conflitos existenciais, mais eu vou tendo a capacidade de vivenciar uma vida mais harmônica, com mais amplitude, com mais grandeza e com mais felicidade por consequência. E isso é algo extraordinário, trazer esse olhar, porque, verdade seja dita, as filosofias mais vinculadas ao movimento religioso, então, dizer assim, as religiões, elas geralmente têm uma outra postura em relação ao sofrimento, que é uma postura de encontrar culpados. Então, você está sofrendo hoje, por quê? Porque, sei lá, tem uma entidade que te faz sofrer. E eu acho muito interessante citar o caso das pessoas, por exemplo, que procuram
aquelas pessoas que são esotéricas, né? Que leem mãos, aquela coisa toda. E aí, quando você procura essas pessoas, a resposta geralmente é a mesma. Ele diz assim: olha, você está sofrendo porque alguém está te invejando muito, você é uma pessoa muito invejada. E a resposta é sempre essa, porque é uma resposta que é muito gostosa para a pessoa que está procurando. Então, a pessoa que está procurando, ela geralmente não quer ouvir: olha, você é o responsável por suas aflições. Então, ela quer ouvir realmente que tem alguém que está fazendo ela sofrer, que tem algum espírito ou alguma pessoa que fez algum trabalho para fazer com que ela sofra muito, porque esse é um comportamento muito comum na gente. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, muitas vezes nos impedem que a gente faça uma viagem interior e consiga, nesse processo de autoconhecimento, identificar quais são as nossas principais necessidades evolutivas e, por consequência, as nossas fraquezas que a gente precisa corrigir. Então, quando eu delego a responsabilidade das minhas dores para outra pessoa, é uma atitude muito mais cômoda. Então, e é justamente isso que esse capítulo ele vem trazer sobre as aflições, fazendo um paralelo àquilo que Jesus fala, que é, poxa, olha, as aflições elas existem, só que as aflições elas não vêm por acaso, elas não acontecem sem justificativa nenhuma. As aflições elas estão diretamente ligadas ao nível de habilidade que você tem em vivenciar os desafios da sua existência. E eu vou dar um exemplo muito prático. Então, por exemplo, o orgulho. O orgulho é um defeito. O orgulho é um vício moral que todos nós temos. Todos nós. Não tem uma criatura que não tenha orgulho. Então, o orgulho, ele é, por exemplo, um sentimento que faz dizer o seguinte: eu sou melhor do que você. O orgulho, ele diz isso. E aí eu vou trabalhar hoje, para a gente falar sobre as causas das aflições, vou trabalhar pelo menos 3 vícios morais, que é o orgulho, o egoísmo e a vaidade, para a gente tentar entender isso. Então, o orgulho, ele diz: eu sou melhor do que você. Inconscientemente, a gente fala isso. E aí, qual é a consequência disso na nossa vida prática? A nossa vida prática é o seguinte: alguém vem e fala mais alto conosco, grita com a gente. Uma pessoa orgulhosa, ao ouvir alguém gritando com ela, se enche de raiva, se enche de cólera, de ódio e quer partir para a agressão, seja agressão física ou seja agressão verbal. E é muito comum uma pessoa orgulhosa falar assim: com quem você acha que está falando? Quando alguém grita com ele, né? Com quem você acha que está falando? Falar desse jeito comigo? Como é que você ousa falar assim? Esse é o comportamento da pessoa orgulhosa, e a pessoa orgulhosa vai ao ataque. Vai tentar procurar um defeito do outro para tentar rebaixar o outro também e fazer o que os orgulhosos sempre fazem, que é não ficar por baixo, né? Então, essa geralmente é uma atitude da pessoa orgulhosa. E a pessoa reage, o orgulhoso, vai para casa com aquele ódio ainda, fica 2, 3 dias, às vezes uma semana, com aquela reação ruim, né? Se sentindo mal, sofrendo por isso e tudo mais. Então, isso causa sofrimento. Então, o orgulho, ele é um vício moral, é um defeito que causa sofrimento na pessoa que o tem. A pessoa que tem ele é que é a vítima. Aí falar, por exemplo, da vaidade. A vaidade é um sentimento que gosta de ouvir que o outro está errado e que a gente está certo, né? Então é muito comum na briga entre casais, o casal, quando vai fazer as pazes, diga: tudo bem, eu lhe perdoo, mas você tem que dizer, assuma que você estava errado ou estava errada. Geralmente esse é o comportamento da vaidade. E a pessoa que é vaidosa, ela deixa de vivenciar momentos felizes porque ela está aprisionada no seu próprio, na sua ilusão de enaltecer a si mesmo, e perde muitas oportunidades de ser feliz porque está esperando que o outro venha lá e diga: olha, você está certo, né? E eu estava errado. Então isso é vaidade. E quem é vaidoso sofre muito porque se torna escravo, né, da idolatria de si mesmo. E o egoísmo, terceiro vício moral, né, que eu vou tratar aqui, é o sentimento que faz com que a gente se veja numa condição de isolamento afetivo, e a gente não consegue dilatar o nosso sentimento de responsabilidade e de cuidado para com as pessoas que estão no nosso, enfim, que vivem conosco. Então, o egoísta é aquele que pensa muito em si, e no máximo ele pensa nos seus, nas pessoas que estão ali mais próximas dele, filhos, familiares e tal,
Mas para os outros, ele trata a existência humana, fora esse círculo de afeto, como incapaz de existir, né? Ele trata com muita indiferença. E o egoísta, ele sofre porque ele perde a oportunidade de vivenciar relações afetivas, que é o que nos faz feliz, são as relações afetivas, o afeto, o carinho, com uma gama de pessoas muito grande. Ele está sempre com o pé atrás. Então, ele sofre por isso. Então, eu falei aqui desses 3 defeitos que causam muito sofrimento na gente. Então, é como o texto que está lá no artigo 1º do Código Penal da Vida Futura, que diz: sofre mais aquele que tem mais defeitos. E é mais feliz aquele que tem mais virtudes, aquele que tem mais habilidade no trato e no desenvolvimento das suas capacidades de ser mais e melhor. Então, quando Allan Kardec ele coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo esse capítulo, na verdade, o que ele está querendo trazer é uma análise profunda sobre a questão do sofrimento, e aí ele tenta dividir dessa forma pedagógica que a gente já citou. Mas vou repetir aqui, não existe muito essa divisão, existe uma continuidade, porque como nós somos espíritos imortais em uma jornada evolutiva, nós nunca vamos saber discernir muito bem se as consequências do meu caminhar hoje estão vindo em decorrência daquilo que eu fiz ontem, ou fiz há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, numa reencarnação anterior, ou em 3 reencarnações anteriores. A gente nunca consegue discernir muito bem isso, porque o esquecimento, quando a gente reencarna, nos impede de ter essa análise mais objetiva. No entanto, é preciso que a gente compreenda isso. Por que eu sofro? Você sofre porque você tem defeitos. São os defeitos que fazem com que a gente sofra. E o que é que faz aprofundar cada vez o sofrimento? A nossa resistência em compreender que nós temos defeitos e sofremos por esses defeitos. É isso que faz com que a gente sofra. Não tem outra razão. Então vamos lá. Alguém vem e faz alguma coisa que me faz sofrer muito. Enfim, me agride, comete um crime contra alguém que eu gosto muito e tudo mais. Aí a pessoa pergunta: tá vendo, Casus? Isso não foi culpa de um defeito meu. Essa pessoa veio e me atingiu, eu não fiz nada com ela e por isso que eu estou sofrendo. Porque, sei lá, essa pessoa assassinou alguém que eu gosto, essa pessoa roubou alguma coisa minha. Aí eu não tive culpa disso. E aí eu não vou falar nem da questão de lei de causa e efeito, eu vou falar só sobre a questão do sentimento que eu estou citando. No caso específico desse, veja só, quando a gente se vê como espírito imortal em uma jornada evolutiva e que a reencarnação na matéria é um espaço de tempo entre o nosso nascimento e o nosso desencarne, onde ali nós seremos testados a desenvolver cada vez mais o potencial que nós temos como espíritos, faz parte de uma metodologia mais objetiva, né? Que a gente compreende que vai acontecer desatinos. Então, a criatura que vive na Terra achando que ela nunca vai ser vítima de nenhuma ocasião que vá gerar dor, é igual um filho mimado que não aprendeu a escutar não. Sabe? Aquele filho mimado que ele só escutou sim a vida inteira, então ele não sabe lidar com o não. É a mesma coisa de alguém que está encarnado na matéria e não compreende que na vida vai ter situação de dor. E que não está preparada para aceitar isso. Então, percebe? A partir do momento que eu não compreendo a minha condição de espírito encarnado em uma matéria extremamente limitada, não deixa de ser um defeito, um vício moral também. É uma deficiência. Não por maldade, mas sim por ignorância. Então, por isso que lá no Código Penal da Vida Futura está lá. A gente sofre em decorrência dos nossos defeitos, das nossas limitações. E aqui eu não estou nem envolvendo a questão do caso do efeito, porque quando alguém vem me assaltar, tem que se entender qual foi a energia que nos atraiu. Por que fulano assaltou a mim e não assaltou alguém que estava numa outra rua? Por que fulano veio nessa rua, na rua que eu estava? Tudo isso é explicado também no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no livro A Gênese, e eu também sugiro o livro Ação e Reação, do André Luiz. E aí a gente vai entender que a energia de uma consciência endividada atrai o ressarcimento da dívida. Atrai para si o pagamento da dívida. Por isso que tem alguém que está andando numa rua, de repente cai um tijolo na cabeça da pessoa, a pessoa, pá, morreu ali. Aí fica, por que fulano não foi pela outra rua? Foi por essa rua que estava tendo uma construção. É justamente a energia de uma consciência endividada,
dessa pessoa que foi vítima desse acontecimento, conduz ela para o acerto de contas. E é assim que a nossa vida vai né, caminhando, né? Através das energias que a nossa consciência emana. Uma consciência tranquila vai trilhando a vida de forma mais acertada. É uma consequência sempre daquilo que nós vamos, da forma como a gente conduziu a vida no passado, a gente vivencia ela hoje. Então, o que eu quero deixar muito claro nesse estudo é fugir um pouquinho, não é nem fugir um pouquinho, mas é trazer como complemento ao Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno. Sugiro a leitura do Código Penal da Vida Futura para entender isso, mas entender de forma profunda que o sofrimento, ele diz completamente respeito ao nosso caminhar na nossa existência. E aí é importante ressaltar que o Espiritismo, ele não é uma religião convencional. O Espiritismo, antes de tudo, é uma filosofia de vida que traz para a gente um olhar acerca do nosso ser, que é o espírito. O Espiritismo é uma filosofia que estuda o espírito, que analisa o espírito e a sua relação com o universo. Isso é que é Espiritismo. Filosofia que estuda o espírito e a sua relação com o universo. E aí tem as consequências religiosas, né? As consequências também, até caminhando também para um lado mais científico, porque utiliza o método para experimentar os fenômenos e tudo mais. Mas, enquanto filosofia, o Espiritismo traz para a gente a oportunidade de analisar o nosso caminhar enquanto espírito imortal, a nossa relação com o universo, fazendo com que a gente saiba caminhar de forma mais acertada. Então, entender a questão do sofrimento é primordial para alguém que quer ter paz espiritual, quer ter paz, quer viver com harmonia, quer dormir todos os dias bem, quer acordar e quer caminhar de forma um pouco mais tranquila. A gente precisa compreender essa questão do sofrimento. E é óbvio que, de imediato, alguém que está me escutando aqui pela primeira vez e diz, poxa, como assim o sofrimento quer dizer que eu sou culpado pelo sofrimento da minha vida? Não, é o inimigo, é o demônio, é o meu vizinho, é a política. São eles que são os responsáveis pelo meu sofrimento. Como é que você vem dizer um negócio desse? Eu compreendo com minha alma, com o meu espírito, que é muito mais gostoso a gente colocar a responsabilidade daquilo que não é bom para a gente nos outros, em tudo que nos cerca. Mas, infelizmente, eu receio informar que, filosoficamente, o Espiritismo traz uma outra abordagem. Se você quiser fazer alguma pergunta, Marcos, interagir também, fique à vontade. É verdade. É o que fala aqui na leitura do texto, né? Porque a gente sofre o que a gente semeia. Como você muito bem está comentando aí e falou aqui no texto do Evangelho, é que tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. O próprio Jesus fala que o que a gente fizer, a gente vai receber 100 vezes. É o centuplo, né? Daquilo que a gente faz. Então, Sim. aí quando a gente está no sofrimento, naquele sofrimento maior da vida, a gente fica procurando o motivo dos nossos sofrimentos. Como a gente não acha um motivo, a gente joga para Deus, joga para as pessoas que nos acompanham, joga para os políticos, para os governantes, diz que a gente não tem um emprego bom porque os governantes não prestam. Isso e aquilo, fica procurando vários meios para tirar a culpa dele próprio e botar a culpa para os outros. É verdade, isso. Pois bem, então, uma coisa que eu quero citar é que uma das constatações que Darwin fez quando ele estava desenvolvendo a sua teoria da evolução foi que as espécies que conseguem durar mais tempo no mundo não são as espécies mais fortes, mas sim aquelas que têm uma maior capacidade de adaptação, que se adaptam melhor às intempéries do universo, né, da natureza e tudo mais. Pois bem, do mesmo jeito é o espírito. O espírito que é mais feliz, e aí eu vou falar de felicidade como bem-estar, não é a felicidade material de alguém que ganha um carro, que alguém que ganha na loteria, que gasta dinheiro, que, enfim, não é essa felicidade material que é fugaz, que ela passa rápido, que ela coloca a gente num ciclo vicioso, né, de querer sempre mais, 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 mais. Não, eu estou falando da felicidade como bem-estar, como estado de espírito daquela criatura que, independente da situação que ela está vivendo, ela está de bem com a vida. Pois bem, o espírito, criatura,
seja ele encarnado ou desencarnado, que consegue ter essa experiência de felicidade, é justamente aquele que melhor se adapta aos desafios que a vida oferece. Então, vejamos, nós temos controle de muita coisa na nossa existência. O nosso caminhar é completamente controlado por nós. Entretanto, a gente não tem controle de tudo. Existem situações que a justiça divina nos coloca a enfrentar e que, se a gente não tiver a capacidade de se adaptar a elas, de vivenciar elas de forma inteligente, né, espiritualmente falando, aí a gente vai sofrer muito. Então, por exemplo, vamos lá, falar de uma coisa que é a língua do povo. Desencarne de uma pessoa que a gente gosta. Sei lá, desencarnou um parente, alguém que eu gosto muito e tal, e tal, e tal. Eu não tenho controle sobre isso. A pessoa desencarnou. Ponto final, eu não tenho controle. Né? A dor que eu vou sentir, eu também não vou ter esse controle, porque todos nós vamos sentir saudade, tem a questão do luto e tudo mais. Beleza. Só que, a partir de então, né, do impacto que é natural do acontecimento, da saudade e tudo mais, passando qualquer tipo de sofrimento que passa daí, eu já passo a ter controle. Eu já passo a compreender que o desencarne é natural no mundo de provas. Nós somos matérias. Tá aí a gente vivenciando a pandemia, um vírus praticamente invisível ao olho da gente, acaba com a nossa existência. Nós somos extremamente frágeis. Então, eu não tenho controle de quem vai desencarnar ou não. Então, veja, ou eu me adapto a essa realidade, ou eu vou ficar batendo de frente com o mundo. Né? Eu conheço diversas pessoas, já li diversas histórias e já vi também de pessoas que, ao desencarnar alguém que ela gostava muito, a pessoa entrou no processo de melancolia, de tristeza absoluta, depressiva e tudo mais. Eu não venho fazer julgamento sobre isso, porque cada criatura vivencia a sua experiência. Nenhum de nós tem autoridade moral para julgar quem quer que seja. Mas, por exemplo, estou citando um caso de que eu não tenho como ter controle da pessoa que desencarna. E quem vai desencarnar? Eu não tenho. Eu sou pai, eu tenho meu filho, eu não sei o que é que vai acontecer com ele amanhã, eu não tenho controle sobre isso. Então, quando acontecer aquilo que eu não quero, ou eu me adapto a isso, ou então eu vou viver num processo de profundo sofrimento porque eu estou me revoltando com o fluxo natural da vida. Então, o que causa muito sofrimento na gente é essa resistência que a gente tem a se adaptar às intempéries da existência humana. Né? A Terra não é um parque de diversões, é um mundo que tem muitos desafios e a gente precisa ter muita capacidade de se autoconhecer, meditar muito, fazer muito momento de autoanálise para a gente compreender os nossos desafios, porque o barulho do mundo é muito alto. Então, nós somos tentados a todo momento para ser o melhor. Então, quando a gente é tentado a ser o melhor, a gente está indo contra a nossa natureza, porque a natureza humana é a natureza de partilha. A nossa natureza de sociedade a gente é feliz quando a gente partilha. Só que o mundo completamente voltado ao materialismo, a um mercantilismo desenfreado, a uma lei de mercado desenfreada, faz com que a gente caminhe no caminho inverso que nos traz felicidade, que é a ingratidão, que é prender coisa para si, ser melhor do que o outro, querer comprar cada vez mais coisas, buscar fora aquilo que a gente só encontra dentro. Então, o mundo que a gente vive hoje, ele não é favorável ao bem-estar espiritual, ao bem-estar, sabe, de uma criatura que vai viver a vida em plenitude, né? Não é favorável a isso. Então a gente tem que ser muito forte, tem que desenvolver uma habilidade de profundo desapego àquilo que o mundo vem nos oferecer para que a gente tenha a capacidade de viver uma vida feliz. Feliz, que eu digo aqui, ó, é a felicidade plena, sabe? Vou dar aqui um exemplo muito claro. Eu assisti uma palestra de um monge budista. Ele é um dos assessores do Dalai Lama. E esse cara, Matthew Ricard, ou Richard, o nome dele, ele também é escritor, e ele era PhD em botânica, ele é francês, né? E ele abandonou tudo para se tornar um monge budista, né? Viver sem posses e tudo mais, lá no Himalaia, no monastério no Himalaia, né, desenvolvendo o processo de autoconhecimento dele.
E ele fala muito sobre essa questão da felicidade, da meditação e tudo mais. E é interessante como você vê um cara que tinha muita coisa, abdicou de tudo, e agora ele diz que é feliz, que vive uma vida de bem-estar, porque ele conseguiu aprender a controlar a sua mente, conseguiu se adaptar à existência, e ele se encontrou como espírito. Eu podia aqui citar diversos exemplos de pessoas que conseguiram vencer esses desafios que a vida oferece. Se a gente for nessa daí, se a gente for nessa daí de que Francisco de Assis, Madre Teresa, Chico Xavier, enfim, diversas pessoas. E não precisa nem ser esses que a história registra. Por exemplo, a minha avó, a minha avó materna, é uma criatura que tem uma exuberância espiritual, uma pessoa analfabeta, vive só de aposentadoria, a casa simples, não sabe o que é tecnologia, não sabe nem falar direito, pronunciar as palavras corretas, mas é um espírito de uma grandeza extraordinária e vive uma vida muito mais feliz do que eu, que tenho muito mais recursos do que ela, aprendi muito mais coisas, tenho muito mais ferramentas e não consigo viver uma vida em plenitude como a minha avó vive. Por quê? Porque são espíritos que aprenderam a se adaptar melhor à existência humana, têm sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa que a gente precisa lutar muito mais para conquistar. Inteligência é fácil. Não tem coisa mais fácil que a gente desenvolver intelectualmente. É só sentar numa cadeira, ter paciência, criar um método de estudo dia após dia que a gente aprende muita coisa, né? A minha área de profissão é uma área extremamente difícil, mas é muito mais difícil para mim desenvolver autoanálise do que trabalhar na minha área profissional. Então, intelecto é difícil da gente conquistar. Pois é, isso É bonito. fácil da gente conquistar o intelecto, quer dizer, desculpa. Ô, Carlos, eu quero fazer uma pergunta a você quanto à felicidade. Você falou na felicidade plena, que é a felicidade do espírito, e você falou também naquela felicidade material, né, que ela é passageira. A felicidade material pode levar à felicidade espiritual? Tá, depende. A gente é uma boa pergunta porque as pessoas elas sempre dividem muito isso, né? A felicidade material, a felicidade espiritual. Muita gente cria os memes aí na internet, né? Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito, né? O pessoal com um carrão de luxo lá feliz, tá? Porque compra aquele carro. A gente precisa, é tudo uma questão de autoanálise. O espírito, a gente tem que entender felicidade não como aquela bandeira lá no topo da montanha que a gente finca ela depois de ter escalado a montanha e fica, agora eu sou feliz. Isso é um erro que a gente só encontra em livro de autoajuda, aqueles livros de autoajuda que eu não gosto, que é 10 passos para não sei o quê, 5 razões para não sei o quê. Autoajuda só serve para a pessoa que escreveu. Por isso está dizendo, ó, autoajuda, né? Eu sou a favor da autoanálise, não da autoajuda, autoanálise. Mas o que é que acontece? A felicidade não é esse prêmio que a gente ganha depois de ter feito isso, X, né? De ter ganhado isso, de ter casado, de ter tido filho. Não é. Porque a vida, nós somos seres imortais. Então a vida é uma continuidade infinita. Então, aquilo que a gente acha que é bom hoje, imagine quando nós nos tornarmos espíritos regenerados. Já não vai mais ser tão bom, porque a gente já vai ter descoberto outras possibilidades de muito mais alegria, felicidade, bem-estar e tudo mais. Então, e quando a gente for espírito puro, e aí vai, né? Então, por isso que é um erro a gente dizer, olha, felicidade, agora eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Não existe. A felicidade é o caminho. Então, quando eu falo felicidade, eu falo daquela sensação de bem-estar da criatura que diz, olha, eu tenho satisfação em viver, sabe? Eu sou satisfeito com a minha existência. E é preciso deixar claro que espíritos na nossa condição vão ter dificuldades sempre. Sempre. A vida é um desafio de superação. Então, a felicidade, ela não é sinônimo de ausência de desafios. Pelo contrário, a felicidade é um estilo de vida na vivência com os desafios. Então, a pessoa que ela tem um bem-estar, ela, sei lá, acontece uma tragédia na sua existência, ela bate a poeira, supera aquela situação e continua seguindo. E outro não, vai ficar para trás, melancólico, sofrendo e tal, e tal, e tal. Então, isso é um estilo
é esse estilo de bem-estar que eu caracterizo como felicidade. Dito isso, é óbvio que as conquistas materiais, elas são conquistas que elas são boas, como aquele espírito que supera desafio. Então você imagina só, o trabalho, né, aqui é algo que é extremamente saudável para qualquer criatura. Trabalhar, exercitar a sua forma de ser útil para a sociedade. E aí, como fruto do seu trabalho, sei lá, uma pessoa que nasceu na pobreza, ela, com o fruto do seu trabalho, ela consegue adquirir sua casa, né? Sua casa própria, um carro, consegue ter direito de viajar. Então, tudo isso que a pessoa está adquirindo, se ela vai ajudar a ela ser mais feliz como espírito ou não, só depende dela. É do uso e da perspectiva que você dá a essas aquisições. Então, por exemplo, aqui é muito comum o cara dizer, eu vou jogar na loteria, porque assim que eu jogar, eu vou encher minha casa de mulher, tudo mulher nova aí, vou tal. Veja, olha o que o cara quer ganhar dinheiro para fazer isso. Né? Então, agora outro vai dizer, eu quero ganhar muito dinheiro para eu, sei lá, montar uma instituição de educação para libertar pelo conhecimento as pessoas que hoje vivem na pobreza. Né? Então, a riqueza para para essa pessoa já tem uma outra conotação, já tem um outro objetivo. Então, vai depender sempre da gente, né? Do olhar que a gente tem em relação à vida. As coisas elas são boas ou ruins se a gente faz o uso delas para desenvolver o nosso potencial espiritual ou não. Então, beleza é relativa, pode ser boa ou ruim, riqueza, inteligência, e aí por aí vai. Certo. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, alguma observação. Pessoal, quem está entrando agora, o tema de hoje foi sobre aflições, causas atuais das aflições. Então, como sempre, eu posto no canal do Nova Luz essas lives. Então, quem perdeu a live, quem perdeu o nosso irmão Cazuza falando, vocês podem acompanhar lá no YouTube, que vão ficar postadas lá. Ok, gente? Pronto, pode acompanhar, Antônio Marcos, lá no YouTube, que a gente vai postar lá. Cazuza, meu irmão, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. E você. Se fez uma pergunta aí, Cazuza. Você quer responder? Tá, deixa eu ver. Tá, então, assim, é como eu disse, né? É, tudo aquilo que a gente. Primeiro, sim, a gente pode chamar de felicidade. A pergunta ao bem-estar que sentimos quando praticamos a verdadeira caridade, pode ser chamado de felicidade? Sim, né? Pode ser. Mas é como eu falei, né? Pelo menos é uma definição que eu trago de felicidade, que é aquele sentimento de satisfação por viver. É um sentimento de bem-estar que a gente tem e é algo que ele é muito mais contínuo, né? Do que apenas aqueles momentos. Felicidade nunca é aquela bandeira que a gente fica, né, na montanha depois de ter escalado ela. Ela é sempre uma estabilidade, só que não é uma estabilidade de alegria, de euforia sempre, porque vez ou outra vai vir os desafios. Mas alguém que vivencia essa experiência de bem-estar, que aí eu chamo de felicidade, quando vir o desafio, ela vai saber se adaptar muito melhor a esse desafio e seguir essa continuidade de bem-estar. E a pessoa que ela não tem isso, ela não se conhece, ela fica brigando com a própria sua existência, a vida, vai ter os desafios, ela vai sofrer muito. Mas sim, vivenciar uma experiência de compaixão, de auxílio, nos ajuda muito a se sentir bem. Porque porque a vida é uma partilha, né? Se ilude muito que a vida é uma concorrência e tudo mais. A vida é partilha. À medida que a gente desenvolve esse hábito de partilhar, seja lá o que for, tá? Não só a caridade institucional, de ir para um abrigo de idosos, orfanato, essas coisas, não só isso, mas a partilha do dia a dia mesmo com as pessoas que estão do nosso lado, irmão, mãe, pai, as pessoas do trabalho, a natureza, tudo. Quando a nossa vida é uma partilha, a gente se sente muito bem. E a gente percebe que está no caminho certo. Exato. Meu irmão, tu pode fazer a prece final para a gente encerrar?
Se você quer fazer, Marcos, podia fazer, já falei muito. Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer. Vou fazer a prece final, então. Então, pessoal, Beleza. vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e no nosso interior, falar com Ele. Jesus, mestre querido, nós te agradecemos, mestre amigo, por mais uma oportunidade de ter escutado ensinamentos nobres, edificantes para a nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso irmão Cazuza ter trazido para todos nós essa mensagem tão importante para a nossa existência. Que os benfeitores amigos, que os guias espirituais do nosso irmão continuem protegendo, inspirando, para que ele continue levando a mensagem renovadora do Cristo a todos os recantos das pessoas que sofrem. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Obrigado, Maria Santíssima, por tudo de bom que nos é proporcionado. Abençoa, Senhora de infinita bondade, nossos irmãos que nos acompanham neste momento, que as tuas bênçãos possam descer sobre os lares de todos, para que possa reinar a paz e a harmonia de espírito entre todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Marcos, pelo convite e até a próxima. Muito obrigado também. Fique com Deus. Que Deus abençoe. Todos nós.